Se você abriu esse vídeo, é sinal que você está preparado para ouvir essa mensagem. Existem momentos que a gente vai ter acesso a algumas mensagens, algumas ideias, e a gente não vai se conectar com elas porque a gente não está pronto, a gente não está nessa mesma frequência e não está nesse momento de vida. Mas entenda, se você abriu esse vídeo é porque é o momento certo, porque o algoritmo, seja o algoritmo aqui do YouTube ou o algoritmo de Deus, não falha. E esse é o momento certo para que você possa realinhar algumas áreas da sua vida. E quando eu digo que não foi por acaso que você deu play nesse vídeo, é para te chamar a atenção para as sincronicidades da vida. Existem muitas sincronicidades na nossa história, na nossa vida, e que muitas vezes a gente não percebe por estar desatento ou até mesmo desalinhado com a nossa essência, com aquilo que pulsa dentro de nós. E muitas vezes a gente fica cego, a gente ignora vários sinais, podemos dizer assim, ou até mesmo coincidências da vida que a gente encara dessa forma. São acontecimentos que muitas vezes não tem uma ligação direta, mas quando a gente abre, quando a gente amplia o nosso horizonte, a gente vê que parece que existia um fio, algo que estava alinhando tudo da forma exata que aconteceu. Porque quando acontecem, às vezes, situações nas nossas vidas que, por mais que a gente encare, de repente, como algo negativo, como algo que foi difícil, isso nos trouxe uma lição e isso nos mostrou algo, desde que a gente esteja com os nossos olhos abertos e, inclusive, dispostos a entender esses motivos, as razões e os praquês da vida. O para que isso se apresentou para mim dessa forma e o que eu posso fazer com isso a partir de agora. E essas sincronicidades da vida que eu quero chamar a sua atenção, às vezes podem acontecer de formas simples e até banais no nosso dia a dia, como a gente pensar numa pessoa e ela ligar logo na sequência, ou a gente ler sobre um tema, falar sobre um assunto e de repente aquilo aparecer de novo pra gente, seja em uma conversa, seja na rede social. A rede social pode ser porque os algoritmos estão nos ouvindo de alguma forma e detectando os nossos padrões, mas cada vez que esse tema se apresenta, esse assunto se apresenta para você, talvez exista um motivo pelo qual você ainda não se deu conta, mas que você precisa prestar mais atenção. Talvez você tenha que aprender algo sobre aquele assunto, ou talvez você tenha que se desenvolver mais naquele tema. Ou quando você de repente conhece uma pessoa que tem exatamente a solução que você precisa, ou ela resolve aquele problema que você tem, que você pensou que não daria conta, ou que você não conhecia ninguém que fizesse, e de repente essa pessoa se apresentou até você. E essas são algumas das sincronicidades da nossa vida que podem passar batido no nosso dia a dia. Ou a gente pode até ignorar, pensando que é só o viés da confirmação. O viés da confirmação, inclusive, se aplica quando você está pensando em algo, por exemplo, um carro, você falou daquele carro, está pensando em comprar aquele carro e você passa a ver só aquele carro na rua. E essas são as coincidências, as sincronicidades, mas que a gente também pode chamar de viés da confirmação, que é o seu cérebro buscando padrões. E tá tudo bem do seu cérebro buscar padrões. Agora, se o seu cérebro está buscando padrões, perceba o porquê disso, perceba o por trás disso. Se você não quer dar esse lado mais espiritual ou até místico, não sei como você quer chamar, entenda, se o seu cérebro está buscando esse padrão ou buscando padrão para algo, existe um motivo. Então você precisa olhar mais para aquilo de alguma forma. E como que você pode se abrir mais para as sincronicidades da vida? É estar com a atenção plena, é perceber os detalhes, é deixar que o seu cérebro, que a sua mente faça essas conexões desses pontos, é anotar essas coincidências que te chamam mais a atenção e observar também essa escuta interna, é você observar muito mais o
que você sente, o que vem à sua mente, é como você prestar atenção de forma consciente na sua intuição, naquilo que o seu eu mais profundo, naquilo que a gente vai chamar em algumas religiões, né, de Espírito Santo, centelha divina. Cada religião ou cada visão tem um nome, mas você pode prestar mais atenção o que essa voz interna está te dizendo, que Deus está te dizendo, que o Espírito Santo está te dizendo, te conduzindo. E quando eu disse para você perceber sobre esses padrões, por mais que você possa falar, olha, isso é só um viés da confirmação, perceba que essas sincronicidades, muitas vezes elas vêm como um convite para que você haja. Não só como curiosidade, como olha, que interessante, essas coisas estão se conectando, ou várias coisas da minha vida estão aparecendo dessa forma, parece que eu tenho que seguir para esse caminho. E às vezes você se recusa, às vezes você não dá bola porque você não percebe esses padrões. Você até percebe, mas você se recusa a obedecer. Você se recusa a agir, a seguir o que tem te chamado. E muitas vezes o que a gente chama de coincidência é, na verdade, uma resposta visível a algo que a gente já tinha lá no fundo, sabe? Aquela intuição, até de forma sutil, que a gente já tinha aquela leve certeza, mas a gente ainda não queria acreditar ou custou acreditar 100%, e isso vem e se materializa. E às vezes a gente vira e fala, foi uma grande coincidência. Pessoas mais conectadas com a sua própria intuição são pessoas que conseguem perceber mais os sinais, os padrões que muitas vezes os outros ignoram. Então, esse vídeo também é um convite para você parar de silenciar a sua intuição, para que você observe melhor essa voz, para que você dê realmente ouvidos a essa sua voz interior e comece a perceber para onde ela está te levando e o que faz sentido. Porque muitas vezes lá no fundo você já sabe a direção, você já sabe o caminho, mas você tem medo, você simplesmente trava. Deixa eu te falar uma coisa. A vida, ela vai passar de qualquer jeito. Ela vai passar e lá na frente você pode se arrepender. Às vezes não vai dar nem tempo de você se arrepender. Ela simplesmente vai passar e você não vai ter feito o que a sua intuição realmente estava te direcionando, estava te encaminhando. Ou aquela vontade mais profunda, às vezes de mudar de profissão, às vezes de mudar de cidade, às vezes de ter um relacionamento melhor, às vezes de seguir por um caminho que as pessoas ao seu redor não entendem muito, mas você acredita que é o melhor para você, mas você se trava, você não se permite avançar por inúmeros motivos. Medo, você espera a aprovação, você quer um reconhecimento, você simplesmente não se permite viver. E quando eu falo que o tempo vai passar, isso tem sido cada vez mais claro para mim. Quando a gente perde pessoas próximas, a gente observa isso, o quanto essa pessoa tinha sonhos, o quanto essa pessoa tinha planos, e muitas das vezes essa pessoa deixou passar, porque ela adiou por medo de desagradar, por medo de se arriscar, porque ela se anulou ao longo da vida. E eu posso dizer isso porque eu tive perdas tanto da minha mãe, da minha sogra, e eram mulheres cheias de sonhos, mulheres que queriam realizar muito mais, alcançar muito mais, e infelizmente elas não conseguiram. Elas não conseguiram porque o tempo, é o que dizem, ele é implacável, ele chega. E a gente nunca sabe quando vai ser o momento que vai encerrar pra gente. Então, se você tem o desejo, se você tem essa intuição que está pulsando dentro de você, te mostrando o caminho, se prepara e segue esse caminho.
Às vezes você vai ter que dar esse passo na escuridão, às vezes você vai ter que dar esse primeiro passo sem saber muito bem, mas é a partir daí que os outros caminhos, que a estrada vai se abrindo, que tudo vai ficando mais claro e você continua se preparando no caminho, no trajeto. Aqui, eu não quero falar, irresponsabilidade, larga seu emprego, faz o que o seu coração está te chamando de forma irresponsável. Eu sei, a vida não é assim, ela cobra. Cada ação tem uma consequência e você precisa estar disposto e disposta a bancar as consequências, desde que essa seja a sua verdade, aquilo que realmente faz sentido para você. E aí, é não esperar a aprovação de ninguém. Então, se você tem o desejo, de repente, de abrir um negócio, de repente você tem o desejo de se mudar de país, de cidade, começa, não espera a aprovação. Às vezes a gente fica esperando que o outro nos aprove o tempo inteiro, que os outros nos ajudem. Sabe, muitas pessoas às vezes abrem, inclusive, negócios, empresas e ficam esperando que a família ajude, ficam esperando que os amigos deem apoio. Escuta, eles não têm obrigação. Se você entender isso, você não entra no papel de vítima. Você reconhece o seu papel e vai em busca de quem vai ter interesse no seu negócio. Então não espere ficar tendo aprovação, não espere ficar tendo reconhecimento. Não espere ter elogios para continuar ou até mesmo para começar. Às vezes você quer postar aquele vídeo, quer começar aqui um canal no YouTube, e aí você gravou um vídeo e fica enviando para os seus amigos, para os seus parentes, para saber se está legal, sabe, para saber se você posta mesmo, você fica revendo, se reassistindo. Só faz, só posta. Só começa, porque não adianta você esperar esse reconhecimento, você esperar que os outros te aplaudam antes de você apresentar os resultados. E nem depois que você apresentar resultados, espere por isso. Faça porque faz sentido para você. Da mesma forma de você não esperar a aprovação de ninguém, de você começar sem ajuda, de começar mesmo que o dinheiro esteja apertado, mesmo que as circunstâncias não estejam favorecendo, sabe? Vida real do dar seus pulos. É isso, a gente precisa trazer essa vida real também de beleza. Eu não tenho que ficar esperando que ninguém me aprove e muito menos que essas pessoas me elogiem, me incentivem, me dê essa força para continuar. Quantas pessoas desistem porque os amigos não apoiam, porque a família não apoia? Porque namorado, marido, papagaio, periquito. Eu sei, era para ser um vídeo bonitinho, todo motivacional, mas não adianta. A gente precisa trazer essa dose de realidade que a vida, ela não vai ser esse conto de fadas que a gente imagina. Quer dizer, conto de fadas também tem a bruxa má. Lembre-se disso. Ou seja, até dentro dos contos de fadas tem os perrengues que a gente precisa passar. A princesa tem os perrengues que ela precisa vivenciar até o felizes para sempre. E a gente nem fica sabendo como é esse para sempre depois, que a história sempre acaba antes. E essa é a dose de realidade que você precisa também para entender que por mais que você siga a sua intuição, por mais que você se alinhe com as sincronicidades da vida, com todas essas coincidências e com, podemos dizer assim, a mão de Deus te ajudando, por mais que esse seja o caminho que você tem que seguir, os obstáculos eles vão aparecer. E é aí que você não pode desistir no meio do caminho. Por mais que a sua intuição, por mais que o caminho esteja certo, vão ter obstáculos. Vão surgir pedras no seu caminho. Vão surgir altos e baixos. Então, se prepare para isso. Se prepare para que você tenha essa resiliência, independente do que vier a acontecer. Então, se eu posso deixar um último recado para você é: se alinhe cada vez mais com a sua essência, tenha coragem de seguir aquilo que o seu coração está pulsando, está te pedindo, e se prepare.
no decorrer do caminho. Se prepare para enfrentar as adversidades, se prepare para também comemorar as suas vitórias, porque elas virão, desde que você esteja disposto e disposta a continuar nesse processo e que você assuma essa responsabilidade.